Olá, tudo bem? E agora nós vamos a mais uma aula falando de oração, mais uma dica de oração, e estudando, é muito mais do que uma dica, você estudar fundamentos de oração. E agora falamos sobre Jesus e a oração, nós estamos numa caminhada. Jesus e a oração, falamos sobre os discípulos e a oração, falamos sobre a igreja e a oração, não é? A igreja primitiva e a oração. E agora nós vamos falar sobre nós e a oração. E nós vamos começar estudando sobre nós e até a gente chegar onde é que nasce a oração, para depois a gente começar a falar sobre a oração. Então nós vamos falar agora sobre, vamos começar a falar sobre a placenta da oração, onde é que nasce a oração dentro da gente, tá certo? E para isso nós vamos ao slide. Vem comigo. Bom, aqui no slide nós vamos começar a estudar então sobre o homem e a oração. Isso mesmo, nós precisamos estudar. Como eu disse há pouco, nós já falamos, note que nós estamos estudando uma sequência. Falamos sobre o nosso grande exemplo, que é Jesus, que nos inspira na oração e nos ensina, não é? Depois os discípulos e a oração. Os discípulos, com certeza, eles ensinaram e participaram da igreja primitiva, não é isso? E aí sim, agora nós vamos, depois da igreja primitiva, está chegando no homem. E agora eu quero chegar na parte do homem que nasce a oração, que é justamente no espírito do homem. No espírito do homem é onde nós vamos começar a estudar agora. O espírito do homem, onde habita o quê? O Espírito Santo de Deus. Mas, para isso, nós precisamos entender algumas coisas. Bom, o homem, você sabe, foi criado do pó da terra, não é? Então o homem foi formado de corpo, não é? O nosso corpo, a nossa alma é onde tem as nossas vontades, é o nosso vem, não é? Eu sempre uso nas minhas aulas essa comparação. É o vem, vontade, emoção e mente, ou os seus pensamentos. Então, na nossa alma é onde acontece a vontade, emoção e os nossos pensamentos. Está tudo aqui na nossa alma. E no nosso espírito é justamente onde que tem aquilo que é a parte de Deus. A parte de Deus. Não é? Onde no nosso espírito que existe a comunicação entre o homem e Deus é feita onde? No nosso espírito. É onde nós vamos começar a estudar forte agora sobre essa parte que é do espírito. E o que aconteceu? O homem, ele é feito como tricotomia. Existe uma linha que 90% das igrejas acreditam que é tricotomia, justamente isso. O homem é formado de corpo, alma e espírito, tá? Se a sua igreja não participa, não acredita nisso, faz parte dos 10%. Eu não estou aqui para julgar se é certo ou se é errado, eu estou aqui para te explicar. Então, a tricotomia diz que o homem é formado de corpo, alma e espírito. É a linha que eu estou explicando aqui. E existe a dicotomia, que diz que o homem não é formado de corpo, alma e espírito. Só que é o seguinte, que alma e espírito são a mesma coisa. Então, o homem é formado dessa parte de corpo, que é a parte física, e a parte espiritual, que alma e espírito é a mesma coisa. Mas a linha do nosso estudo é a linha da tricotomia, que 80%, 90% das igrejas seguem, tá certo? Mas eu estou aqui dizendo que você siga aquilo que o teu pastor falar, tá bom? Vamos lá. E baseado nesse texto esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, diz o seguinte: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente o vosso espírito, santificação do espírito, e a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, ou seja, existe uma divisão, divide a alma e divide o espírito. Então, sinal que são dois. E de juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Lucas 1:46, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Nós vemos o seguinte, quando o homem, Deus soprou sobre o homem, não é isso?
Quando Deus soprou sobre o homem foi feito alma vivente. Então, o que é uma alma vivente? É uma vontade que vive. É uma emoção que vive. É uma mente, um pensamento que vive. Só que esse texto explica melhor. 1 Coríntios 15, 45. Olha só que texto é esse. Assim também, como está escrito, o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, esse último Adão, tá referindo-se a Jesus Cristo, tá, gente? É espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Ou seja, o último Adão, que é Jesus Cristo, ele tinha o que nós chamamos de vida no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo habitava na vida do próprio Jesus, homem aqui na Terra. E aí sim, nós começamos a entrar no nosso ensino, para saber onde é que é a placenta da oração. A vida no corpo é chamado bios, a vida na alma é chamado psique, e a vida no espírito é chamado zoe. E aí sim, quando eu não tenho Jesus, eu tenho uma morte espiritual. Quando eu tenho Jesus, eu tenho uma vida espiritual. Quando eu não tenho Jesus, eu tenho uma morte espiritual. Quando eu tenho uma morte espiritual, consequentemente, eu tenho uma morte eterna. Quando eu tenho uma vida espiritual, consequentemente, eu tenho o quê? Uma vida eterna. Então, quando a morte física chegar, ou seja, o dia que a gente for para o cemitério, que a carne voltar ao pó, e todos nós vamos para esse mesmo lugar, o que está em xeque é o seguinte: essa pessoa no dia da morte tem morte física? Ou tem morte espiritual ou vida espiritual? Se tiver morte espiritual, morte eterna. Se tiver vida espiritual, vida eterna. E é exatamente por esse motivo que nós evangelizamos, para que a gente possa levar a vida de Cristo. Jesus falou: eu vim para trazer vida, e vida em abundante. Vida em abundância. Essa vida em abundância, o que é? É a vida espiritual. Para quê? Para que tenha vida eterna. E essa vida onde é? A vida no Espírito. E é aqui, no nosso Espírito, onde nascem então as nossas orações. E é exatamente isso que nós vamos começar a estudar agora. Na próxima aula, nós vamos começar a entender sobre a vida no Espírito, sobre onde é que nascem as orações, como que é a vida no Espírito. Nós vamos começar a estudar as partes do Espírito. Nós vamos começar a estudar na próxima aula sobre como que é o Espírito. Bom, se o Espírito Santo habita no meu Espírito, que história é? Que história é essa do meu Espírito? Tá, entendi. O corpo é o meu corpo. A alma, entendi. É vontade, emoção e mente. Vontade, meus pensamentos, minhas emoções, minhas vontades, entendi. E o meu espírito, como é que é isso? Na próxima aula eu vou ensinar direitinho para você. Deus te abençoe. Até lá.